Nós tivemos quem sabe aqui o que é ser promovido? O Zé Roberto vai bem da cirurgia, irmão Zé Roberto? Graças a Deus. Quem sabe o que é ser promovido? No militarismo, um soldado é promovido a cabo, um cabo é promovido a sargento, e assim sucessivamente. É uma graduação a mais. Na vida cristã, nós tivemos ontem a promoção da irmã Otaciana. Ela saiu daqui como alguém que lutou um bom combate e foi galardoada no céu. Sabe, eu estive lá no velório esta noite, era, sei lá, meia-noite ou mais, e eu falei para uma senhora que estava ali, eu vou falar isto, assim, com muito respeito, com muita dor, mas com muita realidade. Falei para uma senhora que estava lá, que parece que prima da irmã Otaciana, e eu disse, aqui está uma guerreira. Aqui terminou a batalha dela, mas aqui ela guardou a fé. E para todos, indistintamente, todos nós, guarde isto. Entenda que nós não somos nada. Então, nós convivemos aqui com a irmã Otaciana, a irmã Luciana. Ela parece que toma a carga das pessoas. Ela tomou a responsabilidade de acompanhar a irmã Otaciana e outros irmãos, um tratamento lá em Recife. E esta van nossa aí foi dezenas de vezes o irmão Carlos e a irmã Luciana levando aquele povo a um naturalista lá de Recife para poder fazer o tratamento daquela irmã. E depois, quando foi agora no final, ela me procurou falando sobre a condição da irmã. E a gente não é capaz de imaginar na nossa cabeça que um ser humano pode viver um momento deste. E ela, com aquele problema daquele câncer, que foi, como disse o irmão Francisco, humilhado por ela, porque ela nunca creu que o câncer era alguma coisa, ela creu que Jesus, e ela venceu o câncer, ela entrou lá e o câncer ficou cá. Esta é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Lugar que ela está, o câncer não está. O câncer foi vencido e ela chegou lá vencedora. Mas aqui nesta carne, então aquilo se agravou de tal maneira e ela dormiu com a boca aberta e uma mosca pousou ali e colocou uma larva. E você não pode pensar de ter um bicho daquele, um tapuru daquele na boca de um ser humano lá dentro. E quando a medicina disse para a irmã, olha, não tem mais jeito, falou para a parente dela lá, não tem mais jeito, não tem recurso aqui, só Deus, porque nós já fizemos o que podíamos fazer. E ela estava nos últimos momentos. Eu vou falar isto aqui, eu sei que é muito duro falar. Então, o que ocorreu foi que a irmã Luciana saiu de lá ontem de manhã, passou a noite com ela, e aquela senhora ficou e disse que chegou, deu banho, aciou a irmã. E depois que a irmã estava limpa, ela disse, agora eu vou almoçar. Ela disse, não vá não. Fez assim, porque nem falar estava falando, não vá não. E ela disse, você quer comer? E ela fez assim. Esta parente dela encheu uma seringa de um nutriente, colocou na boca dela, e ela
tomou aquilo, depois colocou mais uma, e ela disse que ela não fez nenhum sinal de vômito, nenhum sinal de rejeição. Depois perguntou, você quer água? Ela disse. E ela colocou 2 seringas de água na boca dela. E ela bebeu. Quando terminou de beber a água, ela fez... Oh! Deu um estrondo. Deu um estrondo. E ali ela se foi. Assim, mas quando isso aconteceu, o médico veio, a enfermeira veio e falou, ela acabou de ir embora com aquela coisa. E aí, aquilo que estava dentro, porque o câncer havia descido para o intestino, para o estômago, para todo o organismo, estava numa metástase, aquilo explodiu dentro dela. E aquela secreção saiu pelo nariz, pela boca, pelas partes íntimas do corpo. E a carniça era tão grande que você não pode imaginar que um ser humano tem a capacidade de viver, ainda estar em pé, andando, como ela esteve ainda na última ceia aqui. Tão podre do jeito que estava. E aquilo simplesmente explodiu. E a senhora disse, colocou 3 máscaras e o cheiro era insuportável. A carniça. Estou falando isso por quê? Porque isso parece que chega a empurrar a gente para baixo e dizer, você não é nada. Você pode estar tão podre como ela e pode ser tão podre. Então não existe, não deixa a prepotência, o orgulho subir na sua cabeça, porque esta é a condição que todos nós podemos viver aqui. Este corpo está sujeito a tudo isso. E foi assim, então, que ela novamente aciou a irmã, limpou a irmã, e aí deram a medicação e colocaram os devidos procedimentos. Ela aguentou ficar até hoje de manhã, mas, na verdade, a condição era tão precária que tinha que ser sepultada ontem ainda, por causa da condição do corpo dela. Mas, olha, que exemplo. Eu gostaria que você não voltasse para casa com uma frustração, mas desse uma salva de palma pela fé da irmã Otaciana. Essa é a grande verdade. Ela merece... Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também partiu a mãe do irmão Josinaldo, partiu esse final de semana também, a mãe do irmão Josinaldo, que, por certo, tem seu trabalho, suas virtudes e assim sucessivamente. Amém. Eu, domingo, falei aqui sobre o poder da fé. Eu poderia contar testemunhos de pessoas que tiveram uma vida de fé. Eu fiz uma pergunta na mensagem de domingo de manhã. Será que tem algum crente aqui assentado nestes bancos? Porque, na verdade, as evidências mostram que a maior parte, eu não posso dizer, por favor, talvez eu não esteja falando com você, esteja falando com a pessoa que está ao seu lado. E talvez não é a pessoa, talvez seja você. Ou talvez não seja você. Então ninguém se ofenda quando eu falo uma coisa desta aqui no púlpito. Mas assim, será que nós realmente cremos? Porque para crer, nós não precisamos ter evidências. Eu não vejo Deus, como é que eu posso dizer que eu creio em Deus? Apesar de que Paulo disse que toda criatura fica inexcusável, porque as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis, o mar, as estrelas, a natureza, as plantas, os rios, tudo isto testifica de um Criador. Não tem como isto ter aparecido do nada.
Sabe, tudo isso dá testemunho de que existe um Deus, a própria natureza, o sol, o seu ciclo, a lua no seu ciclo, a exatidão, a perfeição da natureza que Deus criou. Então, tudo isso dá testemunho da existência de um Deus. Mas quando a gente diz assim, será que a gente realmente crê em Deus? Porque para crer em Deus, para se ter fé, você tem que ter uma coisa que é contrária à razão, à lógica, ao sentimento. Você precisa crer e a fé, ela age de uma maneira tão espontânea e você não pode nunca explicar a fé. Há muitas pessoas que têm fé em algumas áreas da vida dele e em outras não. Tem gente que tem fé para conseguir recursos financeiros para sobreviver. Tem outros que vivem na miséria. Tem gente que tem fé para ser curado. E tem gente que vai morrer sem alcançar a fé. Eu gosto disso, você sabe por quê, irmão Luciano? Porque um dos maiores pregadores de cura, reconhecidos não é por mim, não, pelo mundo, chama-se William Branham. E eu gosto da humildade do irmão Branham, que quando foi detectado um quisto no ovário da sua mulher, e aquilo cresceu, cresceu, e ele orou por ela, e jejuou por ela, e clamou a Deus por ela, e ela não alcançou a cura. Eu gosto da humildade do irmão Branham, ele dizer assim, olha, nós não tivemos fé suficiente para que ela fosse curada. O irmão Branham disse que a fé para a cura, ela não está no pregador, ela está no enfermo. E era, por exemplo, o ceguinho gritou, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Jesus disse, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. Então, a fé para receber a visão estava nele. Se ele não cresce, ele não podia fazer. A Bíblia é tão clara em dizer que Jesus não pôde fazer em Nazaré milagres porque o povo não cria nele. Então, tudo depende da nossa fé. E tem pessoas que têm esta fé para receber a cura. E tem pessoas que você vai orar por elas e elas nunca vão receber porque elas são movidas pela razão. Se doeu, a oração não valeu. Se não recebeu, a oração não valeu. E isso é uma coisa assim. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos crer. A Bíblia diz, sem fé, Deus não se agrada. E se Ele não se agrada, Ele não vai fazer nada por você. Ele só vai fazer por você se você fizer alguma coisa para agradá-lo. E quando você quer agradar a Deus, feche os seus olhos para tudo que for razão. Tudo que é lógico. Tudo que você pode dizer assim, não, é porque eu estou vendo, é que eu vou crer. Eu dei um exemplo e estava conversando sobre, eu vou falar sobre um pregador que deu um testemunho que a casa dele foi penhorada 2 vezes. E era uma casa muito cara nos Estados Unidos. E ele chamou a esposa, dobrou os joelhos e orou. Eu sou testemunha disso, porque eu lembro da minha mãe pegar na minha mão e na mão do meu irmão, depois que a casa tinha sido roubada, e disse, faça o ladrão vir devolver minhas coisas. E ela fez isto, sabe, dentro de uma sequência de muitos dias. E um dia, quando nós estávamos orando, a polícia chegou lá e disse, vá buscar suas coisas porque pegamos o ladrão. Então, fé para restituição. E tem gente que nunca vai ter. E eu acho ruim falar isso. Mas eu conheço crente que nunca teve fé. O irmão Branham chega a dizer que a maioria das pessoas que professam uma fé mental, intelectual. E a gente parece que para crer tem que crer contra a razão, contra a lógica. Parece não, é assim. Você já imaginou Deus dizendo para o nosso pai Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar, e o camarada tem coragem de sair?
Hein? Mas você está doido? Eu vou largar minhas coisas aqui, eu vou sair. Você já pensou, irmã Marli? A senhora que é mãe, sabe? Deus viesse e dissesse assim, pega seu filho e vai lá e amarra e sacrifica ele no altar. Isso não é Deus, isso é o diabo. Deus mandar matar um filho. Quem é que pode fazer? Mas Abraão considerou que Deus era capaz de trazê-lo dos mortos. E fez, e Deus interviu. Então, quando você não olha a razão e simplesmente tem coragem de fazer, eu quero dizer que você está assim, ó, a ponto de ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Então, aquele irmão estava devendo uma hipotecazinha pequena, $486 mil. É mais ou menos 23, 24 milhões de reais. E ele orou, Senhor, faça alguém vir pagar minhas dívidas. Gente, isso é uma coisa de gente doida. Mas ele estava em casa quando chegou um irmão, um senhor, e disse, Deus mandou eu vir pagar a conta da sua casa. Aí você fica assim, parado, mas como é que foi isso? Eu vou falar para você. Este é o poder da fé, que faz coisas assim. Mas eu vou abandonar isso para lá e vou trazer para cá. Vou trazer para cá. Você está aqui hoje à noite, por favor, você está aqui hoje à noite num lugar de milagre. Ô Manel dos Santos, faça favor, vem aqui na frente para mim. Túlio, você prepara essas imagens aí, por favor. Bom, Manuel, ele é um construtor, foi ele que construiu a minha casa ali no altiplano. Aliás, um construtor, não, um grande construtor. Eu tenho que falar, ele é pequeno no tamanho, é só o tamanho, viu, gente? Trabalhador, e tudo que faz muito bem feito, e eu só tenho, olha, elogios a respeito do irmão Manuel, como o irmão Zé Francisco também, que deixa rastro, e a gente só tem que elogiar. Mas irmão Manuel tinha construído a minha casa, e apareceu este terreno aqui para ser comprado. E quando eu vim aqui, tinha um pastor lá do Mato Grosso que tinha me visitado aqui, e o corretor veio me mostrar esse terreno. E aquele pastor falou, se fosse lá no Mato Grosso, a gente pegava esse corretor e dava um couro. Porque aqui não tem terreno nenhum para ser vendido. Aqui tinha um buraco cheio de lixo, que o resto de animais, cachorro, morto, que morria, e tudo quanto é coisa ruim, eles jogavam aqui dentro desse terreno. Irmão Manel, você como construtor, quando chegou aqui, eu peguei e disse, ô irmão Manel, vamos ali comigo para te mostrar um terreno, para ver se a gente pode comprar aquilo para construir numa igreja. Eu nem pensava que fosse assim. Pensei de fazer uma igrejinha. Como é que foi a sua impressão de chegar aqui? Ao chegar aqui... Você lembra de nós vendo nós dois aqui? Lembro, sim. Lembra? Ao chegar aqui, eu visualizei esse ambiente. Barraco que serve de apoio. Ia trazer um benefício muito grande para nós. E eu falei aqui, pastor, esse é o lugar. Isso aqui vai ser uma benção. Mas o que nós tínhamos aqui para você ver aquilo? Só tinha buraco, lixo, só tinha uma coisa que era muito agradável, qualquer um que chegasse aqui gostava, era do vento, não era? Positivo. Mas só isso, era só o testemunho. Era feio, não era? Realmente, o ambiente era feio, mas Deus tornou isso aqui num ambiente bonito. Obrigado, irmão, obrigado. Então está aqui alguém que veio aqui e, então, como foi que nós compramos isto aqui? É porque nós tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro. Tínhamos bem menos pessoas e não tínhamos dinheiro.
E o dinheiro para comprar isso aqui foi assim. O rapaz pediu a início 70 mil reais no terreno. E eu sempre tive muita coragem, principalmente de passar vergonha do irmão Francisco, que disse: eu não aguento nem andar com o pastor, porque fica com vergonha de ver as propostas dele. Pediram 70 mil reais e eu ofereci 50. Foi perto, né? E daí disse para o dono: mas não é 50 porque eu tenho 50, não. O que eu tinha era uma caminhonete que eu vendia por 40 mil na época, uma caminhonete, uma XK. Vendi por 40 mil, tirei 12 mil para comprar um carro mais barato e peguei 28 e dei de oferta. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui é de vocês. Isso aqui está em nome da igreja, não está em nome da família do César, não. E eu disse: eu tenho 28 mil. Se o senhor quiser, 22 eu te dou em 22 parcelas de R$1.000. E o homem foi lá e veio cá, e foi lá e veio cá, e daqui um pouco veio atrás de mim e nós compramos. Aí compramos. E cadê o dinheiro para começar? E passou 1 mês, 2, 3, 4. Eu falei com a igreja. E a primeira oferta que recebemos era de uma velhinha que andava com a bolsinha, irmã Laura. Ela veio e trouxe 50 reais. Olha, 50 reais. Disse: aqui está para começar a construção, 50 reais. Não dava para comprar 2 sacos de cimento. Mas aquele foi um passo de fé. E o irmão Ayrton veio, me provocou, e eu juntei o resto dos cacos tudinho. Achava que para fazer este muro de sustentação aqui nesta lateral, 30 caminhões de pedra daria. Eu comprei os 30 caminhões de pedra e joguei. Comprei 10, depois mais 10 e joguei aí. Não deu nem para passar manteiga no focinho do gato. Nós gastamos 200 caminhões. E ali começa lá, olha lá o tamanhozinho ali do muro que foi feito. Porque o Túlio pegou essa foto, já botou aí, mas eu queria ter começado, ela lá no princípio, que vai ter aí um vídeo, daqui um pouquinho. Tá, não, pois é. Então, quando a gente começa, você passou um vídeo aí, eu não vi. Mas assim, ó, ali já está uma parte aterrada. Nós temos outras fotos aí que mostra o muro aqui. Ali o vídeo de quando compramos os buracos que eram lá embaixo, a chácara lá embaixo. Eita, filmador bom, viu? Acho que esse foi eu. E aí só tinha esta partezinha plana aqui, do meio, e o resto era 2 buracos enormes nas laterais. Eita lá. Então, deixa eu ver se pega alguma coisa que filma mais ali. Essa aí já estava só, a gente já tinha roçado ali, e os buracos eram enormes nas cabeceiras. Ali, lá embaixo, o pessoal trabalhando ali, já começando a cavar aquele muro que vocês viram lá, grande, está aí sendo cavado, não é? Tinha... O irmão Léo está ali, ó. Olha lá. Quem é esse ali? Que eu nem sei quem é. Ibrahim. Esse ali quem é? Nem sei. Geraldo Soldado. O irmão Zé Carlos. O irmão Fernando. Olha o André lá, o tamanho que ele era lá. Olha lá, o André lá. Eita aí o André. Caba macho, trabalhador. Cadê o Jean? Também estava ali. Beleza, os dois. Cada um mais bonito que o outro. Olha lá, cadê? Mas ali é o André. Mas cadê o Jean? O Jean está por aí também. Jean, Túlio, eita, que cambada de gente trabalhadora. Mas, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Nós começamos isso aqui
Você lembra disso aí, irmão Luciano? Lembra, né? Lembra, né? Sem nada de recurso. Sabe o que é fé? É quando você não tem. E você vê uma obra pronta desta. Não tinha recursos. E a gente fica pensando assim, Deus é um Deus que milagre, pegou um homem e foi lá e fez ele pagar $486 mil. Deixa eu dizer para você a proporção disso aqui. A gente começou cavando buracos, jogando pedra e foi jogando, e cada dinheirinho que entrava, um caminhão de pedra, cimento. E do dia que nós começamos, Deus nunca deixou parar. Nunca faltou. Deus nunca deixou parar. E quando nós já não aguentávamos, eu quando falava assim, a gente vai fazer mais muro de arrimo, e nós chegamos mais ou menos até aqui, eu já não aguentava nem olhar para a pedra e nem para pensar em muro, porque o que a gente já tinha gastado e não tinha visto nada. Mas a gente tem que lembrar, voltar lá atrás, porque não está aí, mas eu me lembro dos caminhões de pedra que foram jogados aqui, e como é que essas pedras iam parar dentro do buraco? Sabe quem foi? Irmãs. Não tinha nenhuma dondoquinha, não. Que tiveram coragem de pegar pedras enormes. E foi feito, está aí, um negócio de tábua, assim, inclinado, para botar a pedra dentro dessa coisa de tábua, e a pedra escorregava e ia cair dentro do buraco. E quem estava botando essas pedras eram as irmãs. Olha lá a pedra descendo, está vendo? Ó. Mas quem botava essas pedras lá em cima? Irmãs carregando. Gente, ficou couro, ficou unha de gente aqui, com pedra esmagando aqui, dentro desta construção, que todo mundo entra aqui hoje, senta e não sabe onde é que nós fizemos, a dor que nós tivemos aqui. Mas, quando a gente não aguentava mais falar em pedra, então começamos a cavar as colunas deste ambiente. Cadê aquela fotografia da coluna, Túlio? Eu estou encostado numa coluna lá, que para mim já era... Aí, ó, olha irmãs pegando pedra ali. Ó. Terminava o dia, as irmãs estavam tudo de colar, mas não era colar de ouro, nem era colar de pó de pedra no pescoço, assim, estava tudo... Foi assim que nós fizemos. Ali estava o basto, debaixo de um pedaço de coqueiro ali, fazendo a ferragem. E nós começamos a cavar aí as primeiras colunas. Meu Deus do céu. Tem uma foto, Túlio, que eu estou lá encostado numa coluna com a camisa vermelha. Olha, esse velho é um velho trabalhador, viu? Bruto que só uma argola de laço, mas trabalhador demais. Mas eu estou falando isso porque a gente, às vezes, valoriza coisas que foram feitas. E quando nós saímos, está aí, ó, olha lá, encostado nos ferros, primeiras colunas de ferro ali. Ó. Aquilo, para mim, era um momento de felicidade incrível. É uma coisa incrível. E a maioria desse pessoal aí agarrou firma com a gente do início até o fim. Mas, quando a gente conseguiu sair desses buracos de pedras e conseguimos levantar essas paredes aqui, a gente precisava de colocar esse piso que vocês estão aí, pisando em cima. Isto tudo é uma laje entrelaçada para suportar carga de peso de muitas pessoas desse tabernáculo cheio, e não era só cheio, foi feito o cálculo de gente pulando aqui dentro, para balançar mesmo, para poder ter uma estrutura. E aí a gente, para comprar isso, cadê o dinheiro? Mas é de jeito nenhum. E Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. Nunca passou na minha cabeça que um irmão que estava há 26 anos num laboratório ia ser chamado para fazer um acordo
e aquele laboratório não podia colocá-lo para fora, porque ele fazia parte da diretoria de um sindicato, daquela categoria de trabalhadores. Então fizeram uma proposta muito acima do que era o normal do recebimento. E aquele irmão aceitou. A primeira coisa que foi, então, saiu na primeira parte do acordo, 600 mil reais para aquele irmão. E aquele irmão entregou 60 mil de dízimo naquela época. Mas a surpresa não é esta, a surpresa é que não foi 60. É que no outro dia tinha mais 60 de oferta. Então a gente fica pensando assim que Deus faz um milagre na vida dos outros. Fez, você está sentado em cima de um milagre aqui. Então botamos a laje, o piso aqui, e aí precisávamos de fazer a ferragem da cobertura. Você não sabe, irmão Zé Francisco sabe aqui. Ó. O irmão Ibrahim, que já foi, teve pendurado muitas vezes aí em cima, irmão Salomão, para poder pintar e manter isso aí. Lixar e pintar. Por quê? Porque compramos os ferros para colocar aqui em cima, mas compramos como? A gente não tinha dinheiro para comprar. Eu quero só que vocês entendam como Deus faz, como Deus usa, sabe, como você nem imagina. Então, quando eu fui para colocar os ferros aqui, eu não tinha dinheiro. Eu fui na Gerdau, fui nas lojas que vendem ferro aí, ninguém vendia fiado. Tinha que ser à vista. E o irmão Ayrton, perto da casa dele aí no José Américo, num bairro aqui escondido, tinha sido aberto um depósito de ferro. Ele disse, olha, tem um depósito de ferro lá perto, que está vendendo ferro lá, um preço bem barato, tem um material de construção, preço barato. Eu peguei o carro aqui e fui lá. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um homem magro, amarelo, com uma máscara no rosto, assentado na porta daquele depósito. E quando eu desci do carro, ele disse, pai do senhor, pastor. Eu disse, oxe, você me conhece? Ele disse, assisto o seu programa na televisão. Eu disse, amém. Aí entrei, comprei uns ferrinhos para a construção, e quando eu fui sair, ele disse, o que o senhor precisar pode contar comigo. Eu disse, o que eu preciso mesmo é de uma ferragem pesada para poder fazer essas tesouras aqui de cima. E ele disse, mas eu consigo. Eu disse, consegue mesmo? Eu disse, consigo. Não tinha nem lógica um depósito daquele tamanho conseguir aqueles ferros. E ele disse, traga o projeto. E o engenheiro havia feito o projeto da ferragem. Eu levei o projeto, ele disse, não, consigo. Eu disse, como é que o senhor faz o pagamento? Cadê? Dinheiro não tinha. Como é que faz? Ele disse, como é que faz? A gente faz o seguinte, eu vou dividir para o senhor com 4 cheques. O senhor me dá um cheque para 30 dias, outro para 60, outro para 90, outro para 120. Eu disse, certo. E disse assim, como é que um homem que nunca me viu na vida para e diz assim, e o senhor me dá um cheque para daqui 30 dias. E se quando chegar a data do cheque, o senhor não tiver o dinheiro, o senhor vem aqui um dia antes. Por exemplo, o cheque é de 30 mil. O senhor vem um dia antes e diz assim, olha, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20. E o que faltar, eu te dou para completar, para cobrir seu cheque. Eu te dou dinheiro para completar e cobrir o cheque. E o senhor vai me dar outro cheque, com o prazo que o senhor quiser para frente. E o juro que o banco me cobra é um juro pequeno, porque era um juro para a empresa. O senhor só vai pagar esse juro dos dias que passar. Mas, olha, foi a mesma coisa de dizer, está comprado. Gente, chegou carretas de ferro aqui em cima, tem carreta, toneladas e toneladas de ferro aqui em cima. Comprado sem dinheiro. Porque eu quero dizer para você que milagres acontecem assim. Simplesmente foi assim.
E chegava o dia, eu corria um dia antes lá, ele me dava o dinheiro, eu cobria cheque, e foi assim. Até quando terminou, o pastor Dilson veio e montou isso aqui, arranjamos soldadores, e ele coordenou para fazer essas tesouras, porque ele é um grande, a gente tem que falar, um grande profissional nesta área de serralheria. E ele fez isto aqui numa maestria que o engenheiro, quando chegou para revisar as tesouras que tinham sido feitas aqui, ficou admirado de ver a qualidade de serviço. Coisa boa é fazer bem feito. Então, terminou, vamos colocar em cima essas tesouras. Cadê o dinheiro para comprar a telha? Tudo aqui foi milagre. O homem que tinha oferecido para comprar os ferros, não foi eu, não. Ele disse, me procurou e disse, pastor, a minha empresa não tem cadastro lá na Brasilite ou na Eternite, que fabrica as telhas, mas eu vou fazer o cadastro lá para comprar as telhas para o senhor. Eu sou incrédulo, eu não creio. E ele fez o cadastro, comprou as telhas, botamos as telhas. Essas cadeiras que vocês estão sentados, esses ferros aí, tudo vieram de lá. Aqueles ferros daquelas grades, tudo vieram de lá. As tintas que pintou o banco veio de lá, ele fez cadastro em firma de tinta para poder vender tinta para nós. E quando a gente tinha isto já coberto, aí veio a hora. Eu falei isso para o Jean. Eu estava lá no tabernáculo velho, de dia, sozinho. E eu fui fechar a porta da frente para poder sair. Quando eu peguei na porta, eu achava aquela pastilhazinha ali daquela parede lá de fora, que é um chamuscadozinho bonito. Eu disse, vai dar uma fachada bonita com isso aqui. E eu não tinha dinheiro. Quando eu peguei na porta, Deus falou assim, audível, disse, eu vou te dar aquilo. Assim mesmo. Foi assim, irmã Maria José, sabe? Disse assim, eu vou te dar. Só eu sei a emoção que eu tenho. Puxei a porta e vim embora. Aí eu procurei o maior depósito, e a gente não entende nada na vida. O maior depósito de distribuidora de cerâmica aqui de João Pessoa, que vendia mais barato, como é o nome daquela empresa que produz aqui? Elizabeth. Vendia mais barato que a Elizabeth, porque ela comprava a produção da Elizabeth e distribuía para os pequenos comerciantes. E eu fui lá nesse armazém. Eu vou dizer, por ironia do destino, eu vinha de Campina Grande, a mãe desse rapaz, que era o dono desse armazém, vinha dirigindo um carro, e naquela época não era duplicada, veio um ônibus cortando um caminhão, e quando ela descobriu numa lombada aquele caminhão, aquele ônibus vindo para o lado dela, ela soltou o volante, pisou no freio, sabe? E o acidente estava feito, e eu vim e bati na traseira dela. Oxe, que batida abençoada. Fiquei conhecido. Aí quando cheguei lá, que era a dona, disse, eu morei em Campina Grande, conheço sua mãe e seu pai. E eles estavam lá, e o filho tomando conta da loja daqui. Disse, como foi? Eu disse, aí eu contei o acidente para ele. Pronto. Eu disse, quanto é que essa cerâmica aqui? Ele foi lá e me deu o preço. Eu comprei a cerâmica para botar lá. Do jeito que Deus falou, eu comprei. Mas daí para frente, escute bem o que eu vou dizer. Escute bem. Eu nunca voltei lá, a não ser para dizer, essa aqui ou essa aqui. E quando a gente definiu metragens para revestir esse prédio todo por fora de cerâmica, os banheiros, a cozinha, tudo aqui, o piso, eu só dizia assim, Bruno, eu quero 600 metros daquela cerâmica. Eu nunca fui lá dar um cheque, eu nunca fui lá assinar uma duplicata. Simplesmente pelo telefone, no outro dia o caminhão de cerâmica estava aqui. Preciso de tanto daquela outra, argamassa da mesma maneira. E fui comprando as coisas assim, lá nesse depósito. Agora, este homem era aqui da igreja, não, era um católico.
que você chegava no birô dele, tinha santo de toda qualidade. Tudo quanto é tipo de imagem tinha no birô dele. E quando nós terminamos de comprar, revestimos tudo aqui, tudo, e que terminou a construção, passado alguns dias, eu fui lá e disse, vim aqui para te dar uma satisfação. Nós precisamos de acertar as contas. Disse, eu não tenho dinheiro para te pagar. Vou te pagar, mas agora eu não tenho. Eu vou me organizar e venho aqui para a gente pagar. Ele disse, vá-se embora, pastor. Quando eu terminei, que eu disse que eu tinha condição de distribuir aquilo lá, e falei, eu vou te dar tantos cheques, assim, assim, assim. Já tinha passado 6 meses, 8 meses. Ele nunca me telefonou me cobrando. Eu disse, pode calcular os juros e cobrar, para a gente pôr nos cheques. Ele disse, o senhor não deve 1 centavo de juro. Agora, isto é normal ou é milagre? Não me deve 1 centavo de juro. E foi assim que nós construímos esta casa, que em 2005 foi gasto cerca de R$1.300.000 sem ter dinheiro. Imagine você, quantidade de gente era menor, as entradas eram menores, não se tinha e construímos. E ficamos aqui construindo. E aí começou o momento de vir as pressões, e eu preocupado para poder pagar, porque se devia mais de 400 mil desses 1.300.000, os outros já tinham sido pagos. E aí veio irmãos para colocar carro aqui, dizer, está aqui o carro para vender, eu nunca aceitei um. Mas o senhor está louco? Não, eu não aceitei, porque eu não iria para casa a pé. Eu não iria vender meu carro e ver irmão vender o dele. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu ponho a cabeça no travesseiro muito em paz. Porque eu sei. E eu comecei a andar na beira da praia e passava todo dia, ia fazer caminhada e batia nos postes daquela praia todo dia, dizendo, manda dinheiro, Senhor, para pagar as contas. Manda dinheiro, Senhor, para pagar as contas. Manda dinheiro, Senhor, para pagar as contas. Sabe quantos postes tem na beira daquela praia? De 50 em 50 metros tinha um. Eu fazia a caminhada de 6 quilômetros. Imagine quantos tapas eu dei naqueles prédios e quantas vezes eu respondi, repeti a mesma oração. Eu quero falar para vocês, não me pergunte como. Eu não sei lhe explicar, mas o dinheiro apareceu. E nós pagamos todo mundo. Veio dinheiro de todos os lados. Então, eu não preciso contar aqui, sabe, uma história que aconteceu nos Estados Unidos, porque você está num lugar que é milagre. Que é milagre. E tudo que aconteceu é milagre. Hoje, eu entrei na inteligência artificial ali, antes de vir para cá, e disse assim, por favor, me atualize, sem juros, 1.300.000 de 2005 para 2025, 20 anos. Ela entrou lá e disse, se não for para cobrar juros, simplesmente a atualização do valor da moeda, uma inflação de 6,1% ao mês, o valor hoje seria R$4.520.000. Sem juros. Eu queria perguntar, onde é que nós arranjamos hoje R$4.520.000? Mas, gente, você está aqui diante de um milagre. E hoje, eu ajoelhei na beirada da minha cama e disse para Deus, olha, tem 20 anos que eu construí aquilo e eu não duvidei, porque Abraão passou 25 anos e não duvidou. Quantos de vocês já me viram desanimados porque temos bancos vazios? Ou quantos de vocês já me viram subir nesta plataforma e dizer, um dia estes bancos vão estar todos cheios e não vai caber mais o povo?
Nunca me desanimei. Nunca duvidei disso. E eu hoje me ajoelhado e disse, Senhor, eu olho para aqueles bancos vazios com a mesma fé. Eu não construí isso aqui para enfeitar, para dizer que nós somos alguma coisa. Eu construí porque eu creio. Você quer saber de uma coisa? Eu creio. Então eu disse, eu estou crendo. E as pessoas precisam aprender isto, sabe? Precisam aprender que o Deus que opera no lado financeiro, opera em todas as áreas da nossa vida. Se eu vi milagres para chegar aqui, construir isso aqui, eu tenho fé da mesma maneira que estes bancos vão encher. Se eu tenho fé que estes bancos vão encher, eu tenho fé que nós vamos ter uma igreja poderosíssima, que nós vamos ver doentes sendo curados aqui, mas aos montões. Parece que eu não falei nada aqui. Eu tenho fé que eu vou ver você sorrindo. Eu tenho fé que eu vou ver sua família restaurada. Sabe, porque tem gente que fica olhando dizendo, mas como é que meu filho vai sair das drogas, ou a minha mulher vai se converter, ou meu vizinho, ou meu parente. Se você pensa assim, me desculpe dizer para você, me desculpe dizer, mas você não é crente. Pode te ofender, mas é a verdade. Você não crê em nada. Você não tem fé. Eu falei domingo, não sei se vocês aqui, o irmão Zé Francisco, eu sei que sabe, o irmão Manel, mas falei domingo de você pegar uma vasilha de resina para poder passar imóveis e a resina não funciona sozinha. Ela funciona com um catalisador. E você compra 1 litro de resina e uma bisnaguinha desse tamanhozinho de catalisador. Só precisa de um pouquinho, não é litro por litro. Se você comprasse um galão de resina de 1 litro e colocasse 1 litro de catalisador, aquilo quebrava e desfarelava tudo. Então precisa-se de muito mais resina e de pouco catalisador. E eu quero dizer assim, quando você coloca algumas gotinhas de catalisador, aquilo simplesmente dá com aquela resina, e você passa e fica a impermeabilização, aquilo está perfeito. Mas quando você chegar em algum lugar, que você pegar numa mesa, que passou-se uma resina, e você põe a mão e ele está grudento, faltou catalisador. E aquilo vira o que nós falamos numa linguagem popular, uma meleca. Uma coisa melequenta, preguenta, grudenta, e não dá o resultado. Quando você tem pessoas que não sabem misturar a fé com a palavra, você tem uma meleca, não é uma fé. E eu quero falar para você que a maioria dos crentes, o que nós temos visto é meleca. Quando eu li aqui que a fé não estava misturada com a palavra, preste bem atenção, e por isso não surte resultado, a grande verdade é, a palavra de Deus, ela é infalível. Tem algum crente aqui? A palavra de Deus, ela é infalível. Eu não ouvi seu amém. Eu só quero que fale amém os que creem. Os que não creem podem ficar com a boca fechada, não tem problema nenhum. Mas a palavra de Deus não vai falhar. Passa céu e terra e ela não falha. Então, quando Jesus, tem alguém aí que crê ainda na palavra de Jesus, quando ele disse assim, ó, tudo que você disser e não duvidar, vai se cumprir. O que é isso aqui? Isso é o quê? Hã? Isto é fé na palavra. Então você precisa aprender a isto, assim não vai falhar. A palavra não falha. Se ele disse que é assim, se você disser para uma montanha, lança-te no mar e não duvidar, aquilo se fará. O irmão Brano explicou isso, deixou isso muito claro, mas isso é bobagem. Por quê?
Porque eu acabei de ler aqui, mas a palavra da pregação de nada lhe serviu porque não estava misturada com a fé. Então a palavra sem fé não resolve nada. Jesus era a palavra, mas o povo não cria nele, não acontecia nada. Não existe, sabe, tal coisa que assim Deus vai fazer e você não crê, não. Nós precisamos dessas duas coisas. Agora veja, a palavra é infalível, ela é grande, ela é poderosa. A sua fé, Jesus disse, eu só preciso de ser do tamanho de um grão de mostarda. São as gotinhas do catalisador que vai fazer a coisa funcionar. Ou então não é fé, vira meleca. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Então assim, nós estamos vivendo num momento em que se eu digo uma coisa e aquilo não acontece no mesmo dia ou no dia seguinte, eu estou já perdido. O irmão Branham diz, quando você olha para uma montanha, e eu paro aqui para perguntar, qual é a pessoa que está aqui que não tem uma montanha na sua vida? Mas ela vai continuar na sua vida até quando? Deixa eu falar para você, até o dia que você quiser. Agora mesmo eu estava vindo para cá, eu recebi um WhatsApp, e aí eu fico doente. Sabe, um WhatsApp daquele desafiador para você. Sabe, daquele que vem para te insultar, parece que passa a mão no seu nariz assim. E eu olhei para aquilo, li aquilo e falei assim, Satanás, sai do meu caminho. Você sabe o que eu falei? Satanás, sai do meu caminho. Eu não falei outra coisa. Pode sair fora, eu não vou parar por causa de você. Eu não vou aceitar essa notícia aqui. Porque certas coisas vêm para poder testar você. Aí você pega aquilo e faz um alvoroço com aquilo. Não, tranquilo. Bata no peito. Diz, isso aqui é para mim. Eu vou resolver isso aqui agora mesmo. Você quer ver? Sai do meu caminho, Satanás. O que eu estou falando? Eu estou falando para uma montanha que está no meu caminho. Então pode ser o que for, ou doença, ou finanças, ou problemas na vida, de qualquer natureza, você precisa aprender que a solução para aquele problema não está dependendo de Deus, está dependendo de você. Talvez você queria ficar lá dizendo, Senhor, Senhor, resolva meu problema, e Deus falou, não vou resolver não, quem vai resolver é você. A hora que você resolver a fazer o que eu te mandei fazer, você vai ter sua vitória. A hora que você se pôr de pé e dizer, eu não aceito você no meu caminho, você vai ver que aquilo funcionou, porque aquilo é a palavra. Se você falar e não duvidar, aquilo vai se materializar e acabou. Eu não tenho que ficar, sabe, lamuriando. O irmão Branham diz assim, eu gosto disso, ele diz assim, Deus mandou Moisés para o Egito, vai lá e faça esses sinais diante de Faraó. Quando Moisés chegou lá e jogou a vara, e a serpente apareceu, e o Faraó disse, isso aí eu faço também, mandou chamar os seus magos e fez, Moisés ficou com a cara de tacho. Falou, Deus me fez passar por uma vergonha, um vexame muito grande. E Moisés, o irmão Branham disse, sabe o que Moisés fez? Só cruzou os braços. Disse, agora não é mais comigo. Eu fiz o que Deus mandou fazer. Se Ele mandou eu falar para a montanha sair e eu não falo, o problema não é de Deus, o problema é seu. Mas eu fiquei aqui chamando, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Que me ajuda o quê? Eu estou querendo ver você falar. É aquilo que aconteceu com o profeta lá dentro do hospital. O menino comido de câncer. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor fazia? Disse, eu não fazia nada. E Deus não vai fazer nada que Ele mandou você fazer. Deus não fica alimentando gente preguiçoso que diz que crê, mas não crê coisa nenhuma. Eu estou esperando ver o que você faz. O que você faz com a tua fé? E a gente vai parar aqui para um momento agora. Já passei da hora, 5 minutos aqui. Pensei que eu estava começando. Paulo e Tiago, parece que estavam debatendo sobre a fé, um falando que Abraão foi justificado porque creu. Ele disse, mas ele só foi justificado porque ele creu e fez.
Não adianta Abraão, não, eu creio, e não teve coragem de sacrificar o filho. Não, eu creio e vou fazer. Eu creio e vou partir. Eu creio e vou realizar. Então isto é o que Tiago disse: se você me disser que crê e não tiver a prova, a obra que é a sua parte no assunto, você não crê em coisa nenhuma. Ele disse: eu te mostro a minha fé através das minhas obras. É através daquilo que acontece é que eu posso provar para você que eu creio ou não. Porque se eu disser que creio e não faço nada, eu não creio. Mas eu estou aqui de pé, eu vou terminar o culto porque já passou da hora. Eu vou dizer para você que não há nada que venha no meu caminho que eu não tenha coragem de enfrentar. E dizer: ei, eu tenho a autoridade da palavra sobre você. Ele disse que eu falasse e eu falei. Então eu falei, está falado. Nós vamos ter um avivamento. Nós vamos ter um poder sobrenatural nas nossas vidas. Nós vamos ver sinais e maravilhas acontecer. Não é com você, é para aquele que crê. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver restauração, nós vamos ver finanças restauradas, nós vamos ver as coisas acontecer, nós vamos ver cada banco desse cheio, nós vamos ver milagres tomar lugar em todas as áreas da nossa vida. Se você não crê, eu não posso te ajudar, mas se você crê, olha para aquilo que está diante de você e que é sua montanha e diz: ei, você ficou aqui na minha vida até hoje, mas de hoje em diante, olha, pode pegar o rumo e desaparecer. Viu? Termino com o irmão Branco dizendo: você diz uma montanha, saia do meu caminho. E você olha, está do mesmo jeito. Você diz: ah, não saiu não. Ele disse: você não viu, mas já saiu. Disse: quando você diz, um grãozinho de areia rolou da montanha. Para você não é resultado, mas você vai ver o final. Então eu não tinha dinheiro, eu comecei e Deus mandou. Eu não tinha dinheiro para comprar o terreno da minha casa, eu comecei e Deus mandou. Eu não tinha dinheiro para isso, Deus mandou. Eu quero dizer, eu não tinha ninguém aqui, hoje eu tenho vocês. Por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar que as coisas estão abertas? E eu mais uma vez digo: qualquer demônio que quiser atrapalhar esta obra, está diante desta palavra: sai do meu caminho, Satanás. Eu não tenho medo de saber que ele vai ser atropelado. Se quiser ficar de durão aí na frente, nós vamos passar por cima dele. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Nós simplesmente vamos atropelá-lo. Amém? Então, creia nisso. Se você não crê, Deus não se agrada de você. Se você não vive pela fé, você vive pela razão e vive uma vida de frustração e ainda faz um desserviço muito grande para Deus, porque você atrapalha outros. Você simplesmente quer que as pessoas acreditem. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo para ninguém fazer coisas da sua cabeça, mas estou dizendo, quando a palavra vem e me diz que eu posso fazer, por que eu vou viver diferente? Eu quero falar para você: você gosta de problemas? Gosta de sofrimentos? Gosta de dores? Gosta de angústias? Eu fiquei muito encantado e gosto muito do testemunho. Eu sei que Josué foi escolhido para uma missão, mas eu gosto do Caleb. Sabe, de gente que tem coragem. Sabe, de qualquer momento na vida, e eu estou assim. De qualquer momento na vida dizer, eu estou disposto. Eu não estou velho. Eu não estou velho, disse o Caleb. Eu estou com 85 anos, mas eu estou pronto para entrar e sair. Eu não quero dizer, tem gente que parece que vai ficando velho na fé, e parece que em vez de crescer na fé, fica diminuindo. Tinha aquela história daquele crente velho, e o do novo convertido. E o novo convertido estava empurrando um carrinho no meio da rua, animado, feliz, cantando. E o velho disse, eu também já fui assim. Quando eu me converti, eu tinha tanta fé e tanto ânimo. Eu também já fui assim. E foi falar para o crente novo. Disse, eu já fui do jeito que você é. Ele disse, o que foi? Não faz muitos anos
que eu já me converti. Ele disse, então eu vou me converter todo dia. Quem quer aceitar Jesus hoje à noite aqui? Escuta bem o que eu vou dizer. Quem quer aceitar Jesus como teu Salvador? Quem quer aceitar Jesus como a resposta para todas as suas necessidades? Quantos querem crer em Jesus de uma maneira assim, ó? De uma maneira como uma criança crê no seu pai. Uma criança em cima de uma mesa e o pai diz, pula. E ele está com medo, ele diz, pula. Pode pular que o papai te pega. E ele fecha o olhinho com medo e se joga nos braços do pai. Pode crer na palavra do pai. Ele não vai deixar você se esborrachar. Ele vai te segurar em seus braços. Glória a Deus. Então eu quero dizer, sabe por que muito tempo eu prego e muita gente não alcança nada? Sabe, não alcança? Eu vou ler mais uma vez essa escritura e eu termino o culto dizendo assim, porque também a nós, e estamos aqui, foram pregadas as boas novas. O que é boas novas? Paro. Eu vim aqui trazer uma boa notícia. O Deus de milagres quer ser teu Deus. Quer aparecer na história da tua vida do lado que você não espera, do jeito que você não espera, mas Ele vai chegar e vai te responder se você crer. Como Ele chegou, como Ele mandou o Bruno, como Ele mandou o Marcos, como Ele mandou outras pessoas para poder nos ajudar e chegar a esta condição aqui. E eu vim aqui hoje testificar que eu não conto história da vida dos outros, eu estou falando de Jesus Cristo que fez e você está aqui. Olha para este prédio, olha para essas cadeiras, olha para este piso e sabe, estou pisando em terrenos sagrados. Glória a Deus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Quer notícia melhor do que esta? Deus mandou dizer a você hoje à noite. Quantos recebem isso como palavra de Deus? O que você disser e acreditar vai concretizar-se na sua vida. Alguém aceita isso aí? Eu estava conversando isso sábado, na viagem de Campina Grande, e a Janete falou assim, para você entender o que nós somos levados. Disse, mas entre nós não tem nenhum rico. Como é que um milagre desse ia acontecer? Você sabe o que é isto? Isso não é fé. Eu não estou falando isso para subestimá-la. Estou dizendo para você como é a nossa cabeça. Eu fico olhando, você corre o rosto assim e diz, quem é que vai ser? Será que o irmão Francisco tem uma fortuna guardada que me escondeu? Olha lá, rapaz. César não pode saber. Mas será que tem? Será que é o Jean? Será que é quem é que vai me socorrer? Deixa de bobagem. Nosso Deus é socorro. Eu quero falar para você que Ele mandou pessoas que eu nunca conheci na vida fazer isso que eu estou acabando de contar. Você acha que Ele não pode fazer com você? Então não fique procurando assim, será que vai ser fulano? Será que vai ser ciclano? Será que vai ser irmão Zé Genuíno? Será que vai... Não, peraí, rapaz, calma aí. Não precisa disso. Quando começamos aqui, gente, eu acho que o maior salário que nós tínhamos aqui era do irmão Fernando Monte, que nem está mais aqui entre nós. Mas foi embora. Mas nós terminamos. Nós realizamos. É isso que eu quero dizer para você. Eu não estou olhando para a condição de ninguém. Nunca olhei, sabe, com muita felicidade, eu nunca olhei e nem vou olhar. Só tem uma coisa que eu sei. Na hora vai aparecer. Na hora vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, porque também a nós foram pregadas, hoje à noite foi pregado para você, as boas novas. Deus diz que o que você falar e acreditar vai acontecer. Como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes adiantou, aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Então você prega
e a sua razão analisa se aquilo é possível ou não, você não tem nada. Será que eu estou sendo claro? Será que eu estou sendo claro? É assim, não estou falando só em dinheiro, estou falando em qualquer área da sua vida. Eu queria chamar você, nós não vamos ter aqui uma oração de um clamor, nós vamos ter uma oportunidade de você fechar os seus olhos e olhar para a montanha que está na sua frente. Aquilo que te entristece, que te machuca, que te oprime, que te faz ser, sei lá, reclamador, murmurador, você olhar para ele e dizer, ei, na simplicidade deste culto hoje à noite, não foi pela eloquência do pregador, mas pelo poder da palavra, por aquilo que Deus falou, a minha vida nunca mais será igual. Porque eu estou despedindo este monte da minha vida. Tem monte na sua vida aí? Tem um monte na sua vida aí? Seja a incredulidade dos seus filhos, seja a sua falta de recurso financeiro, seja lá o seu casamento, seja lá a sua vida, seja lá o que for, este monte tem que desaparecer hoje à noite. Vai rolar daqui um grãozinho de areia, e você talvez vá para casa e diz, não aconteceu nada, e o diabo vai dizer, ei, o que você ouviu hoje à noite e que mudou na sua vida? Diga, mudou tudo. Mudou tudo. Não, você não está, você está brincando, aquilo é uma ilusão. Não, mudou tudo. Porque o Deus que disse para mim falar, e eu acreditei, e alimentei a minha fé, e falei, e quando eu alimentei a minha fé, e falei, alguma coisa aconteceu. Eu estava falando, olha, Deus me mandou falar, agora vocês anjos de Deus, vocês que trabalham para a salvação daqueles que vão herdar a vida eterna, podem começar a se movimentar agora mesmo, e vem à porta da minha casa, e arranque a espada, e ponha inimigos para correr, e faça a batalha, ter a vitória que eu espero agora. Será que alguém está crendo nisto aí? Aleluia! Será que você acredita que anjos de Deus estão aqui? Será que eles ouvirão a palavra que sair da sua boca? Não é hora de ter medo, não é hora de ter temor, é hora de abrir a boca e dizer, eu vim para o culto da virada da minha vida, eu vim para a minha bênção, eu vim para algo extraordinário, eu não vim aqui passear, eu vim aqui dizer, eu creio, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ei, eu te chamo para voltar para o próximo culto, e talvez se você tiver a oportunidade, marque o lugar que você estava, e se você olhar e não ver nada acontecer, sente no mesmo banco, sente no mesmo lugar, e diga, aqui nesse lugar, exatamente aqui onde eu estava, neste banco, eu falei a palavra, e aparentemente está tudo do mesmo jeito, mas a vitória já está decretada. Agora, irmão e irmã, não espere o pastor crer por você. Eu quero dizer que Deus não pode fazer nada se você não crer. Mas se você crer, eu vou repetir, mas se você crer, talvez os teus olhos não estejam visualizando, mas Deus se levantou do seu trono para enviar anjos e decretar a tua vitória hoje à noite. Aleluia, 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 aleluia. É a sua fé que faz Deus se levantar, é a tua fé que faz o céu se mover, é a tua fé que faz anjos trabalhar, é a tua fé que te dá a vitória. Quando João escreveu
e disse: esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. A minha fé, a minha fé, a minha fé, a minha fé. Diga aí: a minha fé venceu o mundo. Aleluia, aleluia. Abra suas asas, não fique preso, libere a tua fé. Não tenha medo de pedir grandes coisas. Eu vou voltar aonde o profeta disse: porque pedir grandes coisas é tão simples para receber, como você pedir coisas pequenas. Coisas pequenas você diz: ah, mas aqui é capaz, aqui dá conta. Deus pode mandar 1 quilo de arroz, ou mandar um irmão mandar e trazer um dinheiro ali, uma oferta, quem sabe de 50 reais, como a irmã Laura deu. Quero dizer para você que o Deus que fez a Laura dar 50 reais, fez o Gilvan dar 1 milhão, fez o Gilvan dar 100 mil. Fez gente que nem era da fé vir trazer dinheiro na minha mão. Fez um homem que tinha uma mesa cheia de imagens vender fiado e ainda não me cobrar juros. Ei, fazer com que você esteja num lugar limpo, asseado aqui. Isto é milagre. E ainda mais, se você quer crer em milagre, então eu vou lhe dizer mais um agora. Talvez você não saiba nem como está aqui, mas você está aqui. E sabe o que trouxe você para cá? Foi a minha fé. Foi porque eu acreditei e eu fui atrás e falei. E eu estou falando aqui hoje à noite: norte, sul, leste, oeste. Agora mesmo libere os filhos de Deus. Dos 4 cantos desta cidade, desta nação, que filhos de Deus sejam libertados. Pelo poder da minha fé, são arrastados hoje à noite. Aleluia, glória a Deus. Eu não acredito em doença, em fracasso, em miséria. Eu estou acreditando no poder sobrenatural de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 minuto do seu silêncio agora. Tem alguém que tem coragem de abrir a boca e dizer para a sua montanha sair do seu caminho? Se for doença, disse: dê seu jeito e vai embora. Se for desafios como eu tive agora há pouco, eu disse: dê seu jeito e vai embora. Pode sair do meu caminho, não aceito você não. Você acha que eu estou vencido e envergonhado porque nós temos bancos vazios aqui? Bancos! Não há lugar aqui para bancos vazios. Sejam arrastados para possuírem estes bancos. Pessoas de todas as naturezas, pobres e ricos, brancos e negros, sejam salvos e alcançados pelo poder da fé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você diz: então eles virão, pastor? Virão. Então eu posso cruzar os meus braços porque eles virão? Não, eles virão porque eu vou atrás deles. Você vai atrás deles. Você vai falar a palavra. Você vai chamar sua família. Você vai convidar seu amigo, seu vizinho. Deus vai usar a sua boca. Vai acontecer, vai. Você vai para o trabalho. Alguém vai gostar do seu trabalho. Alguém vai gostar do que você faz. Você está pronto de ser promovido. Isto é o que eu estou pregando. É o poder da fé agindo. Glória a Deus. Acredite, 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 acredite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Agora, se você não teve coragem nem de abrir sua boca, eu quero só citar esta escritura e termino. Você sabe por que eu falo? Porque eu creio. A palavra diz: crie, por isto falei. E eu só estou falando porque eu creio. Eu creio que algo grande está se movendo. Eu creio que nós estamos tão perto de uma virada que você não pode imaginar. Eu creio que algo grande vai acontecer. Você quer que eu diga? Eu estou esperando agora mesmo. Eu creio que neste amanhecer algo pode acontecer. Eu creio que esta semana será extraordinária. Eu creio que Jesus Cristo está mudando a história da vida do seu povo. Agora, se você não crê, volte para casa. Viva a sua frustração, sua miséria, e deixa esta montanha da sua frente te desafiando. Mas a cada dia diga para ela: você já saiu, você já se moveu, eu já falei, eu já ordenei, eu não duvidei. Aleluia, aleluia. O que você fez apenas misturou a pequena parte da sua fé na palavra infalível de Deus, e aquilo simplesmente vai dar um brilho maravilhoso. Levante a sua mão e abra a sua boca e diga: obrigado pela minha vitória. Obrigado pela minha vitória. Obrigado. Obrigado. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos começando uma empreitada da viagem para Brasília. E na quinta-feira começa o encontro lá em Brasília. Eu queria pedir para aqueles que creem: não fiquem em casa, não. Venha para cá adorar a Deus. O pastor não está aí não, mas o pastor não está não, mas o Supremo Pastor está. E se você não crê, você nunca deve vir aqui por causa de um homem. Você deve vir aqui por causa de Jesus. Aleluia. Venha adorar a Deus. Venha glorificar ao Senhor. Venha exaltá-lo pela sua vitória. É assim que eu oro. Eu peço que o Senhor faça isto se tornar palpável e visível, como nós estamos vendo este prédio palpável e visível. Faça com que a vitória se concretize na vida de todos que tiveram coragem de crer no Deus do impossível. Aleluia, que faz as coisas serem possíveis para aqueles que creem. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Abra sua boca, dê glória a Deus. Bata palmas e adore ao Senhor e glorifique pelas grandes coisas que Ele faz.